Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Essa semana, novamente, estamos aqui com o casal Carlos e Alessandra, que já estiveram conosco a semana passada e hoje vão estar contando mais um episódio da vida deles como casados. O Carlos, ele é microempresário, casado com a Alessandra, e eles são casados há 10 anos e estão aqui conosco para contar um pouco mais da sua vida para você, caro telespectador. Carlos, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada, Marisa. É um prazer receber vocês aqui. Bom, no outro programa, vocês comentaram um pouco em relação à vida de vocês, antes de vocês se conhecerem, né? O Carlos veio de uma separação, você veio de um noivado desfeito, que, pelo que você nos contou, o sofrimento foi tal qual uma separação, né? Foi muito complicado. E como é que vocês se conheceram, Carlos? Bom, Gustavo, como eu disse, né, na ocasião, eu estava muito deprimido e vivia para a cidade aí de cabeça baixa, como eu havia relatado, mas eu conheci a Alessandra num evento semanal. A gente se conheceu nesse evento semanal, a gente tinha contato só visual, mas contato verbal. Eu nunca conversei com a Alessandra, nem ela comigo. Enfim, eu conheci, foi a primeira vista, né, Alessandra? Foi nesse evento, né? Na realidade, o que tinha me chamado a atenção no Carlos é que sempre que ele chegava de cabeça baixa. E eu ficava ali tentando enxergar o rosto dele e eu nunca conseguia enxergar o rosto dele, porque ele estava sempre de cabeça baixa. Isso me chamava bastante atenção. Mas um fato curioso, Gustavo, é que eu lembro que foi num sábado, eu vinha caminhando ali perto do parque, nos trilhos, e eu começava a imaginar assim, bom, meu casamento já foi, agora é virar a página e seguir em frente. E eu não me via assim como uma outra mulher, outra companheira. Eu achei que, eu estava com 44 anos de idade, achei que basicamente eu ia ficar por ali mesmo, estacionado, não ia arrumar nenhuma outra companheira. Mas nesse dia, eu estava andando ali pelo Parque dos Trilhos e talvez pelo meu sofrimento, né, eu comecei a conversar com Deus ali de uma forma muito, muito espontânea, né? Eu comecei a olhar para cima, para o céu assim, comecei a pensar e fiz um pedido. Eu comecei a falar com Deus assim: Deus, bem que o Senhor podia me colocar uma nova companheira na minha vida. Eu estou muito triste, sozinho, né? E, enfim, coloco na mão do Senhor para acabar com esse meu sofrimento, porque eu sou família, eu gostava de família. E nisso, eu olhei na esquina, tinha uma menina que trabalhava na área azul, e aí eu falei mais uma vez com Deus: Deus, eu gostaria que o Senhor me colocasse uma esposa que começasse do zero comigo de novo, começasse a batalhar do zero, porque eu estava basicamente sem casa, né, morando na casa da minha irmã. Eu precisava começar de novo e precisava de uma nova companheira que topasse isso. E eu falei: olha, pode ser uma daquelas meninas da área azul mesmo, senhor, pode, eu estou tranquilo. E num próximo evento semanal, eu descobri que a Alessandra trabalhava na área azul. Isso me chamou bastante atenção, né? Ela trabalhava na área azul e eu me aproximei dela e comecei a conversar. E, enfim, e até um dia que eu lembro, acho que era março, era Dia Internacional das Mulheres. E eu sabia que ela trabalhava aqui na área azul, então eu mandei um bilhetinho com uma rosa, com uma flor para ela. E mandei, eu sabia que era a Alessandra só, eu mandei para lá, desejando um feliz Dia das Mulheres, né? Porque eu vi o trabalho dela, ela trabalhava muito, corria na cidade toda, e eu gostaria de fazer uma homenagem para ela nesse dia, né? E ela recebeu a flor, aí a Alessandra vai contar como. O interessante é que quando ele me mandou a flor, eu não trabalhava nesse lugar. Eu
Eu já estava trabalhando numa outra cidade e como era um sábado, eu passei ali para cumprimentar as pessoas, né? E nós éramos em 2 supervisoras e as 2 supervisoras tinham o mesmo nome. Quando a Flor chegou e por coincidência eu estava lá, começaram a falar assim, abre o cartão que é para você. Eu falei, não é, eu nem trabalho mais aqui e não tem só eu com esse nome. Daí começaram a insistir, abre o cartão. Eu falei, olha, a outra pessoa vai ficar chateada de eu ter aberto o cartão dela. Aí quando eu abri o cartão, eu realmente não conhecia, não sabia quem era Carlos, mas quando ele mencionou o local onde nós íamos semanalmente, aí eu percebi que realmente era para mim a Flor. Mas assim, para mim não chamou muita atenção porque eu não estava procurando um namorado, eu estava sozinha há uns 8 meses aproximadamente e eu queria continuar sozinha. Mesmo com a separação, a minha mãe sempre me falou sobre a dificuldade da vida de uma mulher sozinha. Ela sempre falava, olha, a vida de uma mulher sozinha não é fácil, principalmente a vida de uma mulher divorciada, você tem que ter um companheiro, você tem que ter alguém ao seu lado, mas isso não fazia parte dos meus planos realmente, então não me chamou a atenção. Nesse caso, pelo que você está dizendo, você estava um pouco fechada para novos relacionamentos, né? Bastante fechada. Veja, é interessante isso, caro telespectador, que a gente percebe claramente como a concepção de uma separação, ela pode gerar duas situações bem diferentes. No caso do Carlos, ele queria novamente uma segunda chance, né? E a Alessandra, por sua vez, ela fechou as portas, falando, já basta. Isso é uma coisa interessante de se notar em relação aos homens e mulheres. Isso não é uma regra, mas é uma coisa interessante que vejam como é diferente a visão do homem e da mulher em se passando por problemas semelhantes como eles passaram, né? E fechando essa questão de vocês se conhecerem, como é que vocês começaram a estar juntos ou se casaram? Então, a Alessandra, eu nunca mais, a Alessandra disse que estava mudando de emprego e de fato ela estava indo para uma outra cidade e eu esperava uma resposta dela, né? Nesse evento semanal que nos encontrávamos, eu notei que a Alessandra nunca mais apareceu. E aí eu comecei a juntar as peças e falei, caramba, acho que ela não gostou da Flor e foi embora. Uhum. E eu não sabia que ela já não estava mais lá no trabalho dela. Foi quando eu liguei para lá, expliquei a situação de uma menina que foi nossa madrinha de casamento. Com muito custo eu consegui o telefone da Alessandra, liguei para a Alessandra e fiz contato com ela, convidei ela para jantar para eu me explicar. Ela aceitou o jantar, nós saímos e, enfim, ali começou a nossa vida mais próxima. Vocês começaram a namorar nesse momento, Alessandra, ou não? No dia seguinte. No dia seguinte. Quando nós saímos para jantar, ele puxou a cadeira para que eu me sentasse e veio sentar ao meu lado. E eu, mais do que depressa, coloquei a bolsa para ele sentar do outro lado, porque eu não queria contato nenhum realmente. Nós jantamos, ele me falou sobre a história de vida dele e eu também falei. Na realidade foi um papo bastante pesado, difícil, porque os dois estavam bastante sofridos, né? E no dia seguinte ele me convidou para conhecer uma casa que ele estava construindo em Santa Branca. E aí, no dia seguinte nós fomos e eu fui para o meu emprego em outra cidade e voltei somente no sábado, né? Isso foi no domingo, eu voltei somente no sábado. Quando eu voltei, nós começamos a conversar e começamos a namorar, mas aí eu fui bem claro com ele que eu não queria mais um namoro a longo prazo, 5, 6 anos, sem plano nenhum. Que se ele quisesse ficar comigo, ele queria que ficasse de verdade. E aí, com 1 semana e meia de namoro, nós fomos morar juntos. Então foi rápido, né? Bastante rápido. Para quem não queria nada. Para quem não queria nada. E o que te chamou a atenção no Carlos? A princípio. Ele me pareceu uma pessoa muito sincera, muito confiável.
porque logo no primeiro encontro ele já me falou a história de vida dele, que era bem parecida com a minha. Então acho que o sofrimento, tanto dele quanto o meu, acabou chamando a atenção. E você, Carlos? Gustavo. O que chamou a atenção na Alessandra? A Alessandra era muito... me chamou a atenção a humildade dela. Eu não estava procurando beleza, não estava procurando nada disso. Eu queria mesmo uma companheira, e pelo que ela conversou comigo na ocasião, eu notei que era exatamente aquilo que eu tinha pedido para Deus. Uma pessoa que fosse topar uma vida do zero de novo. Tanto é que a Alessandra, quando eu estava construindo a nossa casa em Santa Branca, ela, com pouco tempo de carga, ela tinha que levar material para os pedreiros. Então ela carregava o carro com cimento, enfim, com várias coisas, e ia para lá sem experiência nenhuma na direção, né? E se virou. Então eu comecei a notar que era uma companheira dessa que eu estava pedindo. E naquele momento você não conhecia Deus como você conhece hoje, ou seja, você falou para um Deus um pouco mais distante do que você tem a relação dele com ele hoje, não é isso? Na verdade, eu conheci Deus naquela época, né, pelo sofrimento, que eu procurei solução em todo lugar e não encontrei. Enfim, eu fui pelo sofrimento, mas não tinha nenhuma intimidade com Deus na época, não. Muito bem. O que eu queria passar para você, caro telespectador, é que muitas vezes, como o Carlos nos contou aqui, é que você vê, ele não tinha uma intimidade com Deus, como ele ainda vai contar para você, caro telespectador, ainda, mas ele, apesar de tudo, quando ele invoca, ou quando ele invocou o nome de Deus, Deus ouviu as suas preces, né? E naquele momento ele foi agraciado, e nitidamente a pessoa que ele pediu naquele momento, que era uma pessoa que trabalhava na Zona Azul, apareceu, que é a Alessandra. Então ele vai contar um pouquinho mais disso para você no próximo bloco. Nós estaremos fazendo um breve intervalo e já voltaremos. Fique conosco. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Madsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3, aqui continuando com o Carlos e a Alessandra para esse último bloco desse programa de hoje. Preste atenção que temos coisas interessantes para você neste programa ainda. Então nós estávamos comentando, Alessandra, no momento que vocês se conheceram, né? E vocês foram morar juntos. E como é que foi esse começo do relacionamento de vocês? O começo foi tudo lindo, né? Porque como eu já falei, eu tinha aceitado um emprego numa outra cidade do Vale. Então, quando eu conheci o Carlos, embora eu quisesse muito continuar em Jacareí, eu já tinha dado a minha palavra que eu ia para essa outra cidade. Então, eu mantive a minha casa, né, aqui, e constituí uma nova casa em Taubaté. E
Então ele ficou tomando conta da minha casa, do meu gato, das minhas coisas, e eu vinha só nos finais de semana. Então era praticamente um namoro ainda, né? Embora a gente estivesse na mesma casa, fazendo comida, lavando roupa, fazendo tudo, era praticamente um namoro, então estava tudo bem. Passado algum tempo, eu me vi na mesma situação, que ou eu largava tudo e voltava para Jacareí, ou ele teria que largar tudo e ir. Como eu não estava contente com o meu novo emprego, eu acabei voltando uns 6, 7 meses depois. E aí foi onde eu descobri realmente o que era um casamento rápido dessa forma. Aí que vocês começaram a entender um pouquinho melhor como é que é a convivência com vocês dois. E a sua impressão, Carlos, nesse começo de casamento, de vida em comum? Alessandra, o que eu estava tomando conta é para eu não repetir os mesmos erros que eu cometi no primeiro casamento. Enfim, eu não gostaria de repetir, porque eu sabia que podia me gerar conflito e uma nova separação, embora a gente tinha ali poucos meses juntos, né? Mas eu lembro que, como a Alessandra falou que ela foi para Taubaté, eu tinha que lavar roupa, passar, eu tinha que cozinhar, e para eu não ficar sozinho em casa, eu saía aí em Jacareí para fazer compras, supermercado, ficava até 10, 11 horas no supermercado para passar o tempo, fui fazer o inglês, né, para passar o tempo. E eu lembro que minha filha ia me visitar, e se você perguntar hoje para ela o que eu cozinhava, sempre era a mesma coisa. Era arroz, carne com cebola e salada de tomate. É só isso. Sempre era a mesma coisa, era o que eu sabia fazer. E miojo. Miojo era craque. E, enfim, quando a Alessandra voltou, alguns meses depois, como ela disse, né, eu comecei a perceber que a Alessandra tinha um gênio diferente, né? O gênio da Alessandra era mais aquele mulher mandona. E eu, para não criar conflito, sempre abaixava a cabeça, porque como eu tinha passado por aquele processo de separação, sabia que era duro ficar sozinho de novo. E aí nós fomos convivendo assim, até nós conhecemos o curso, basicamente, né? Sim, foi. E antes dessa questão do curso, Alessandra, você se viu como a sua mãe lá atrás, na sua casa? Eu era a cópia da minha mãe. E isso para mim foi muito difícil, porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu era jovem, eu falava para minha mãe assim: mãe, a senhora é muito grossa. E ela falava assim: não, eu não sou grossa, eu sou sincera, eu sou justa. E eu me vi numa situação usando as mesmas frases da minha mãe. E aí eu percebi como eu era uma pessoa difícil, porque até então eu morava sozinha, então eu não tinha ninguém para confrontar, né? E aí, quando eu voltei de Taubaté para a gente ficar junto definitivamente, eu me vi numa situação bastante difícil. Eu era, além dos vícios de uma pessoa sozinha, que tem que estar tudo no lugar, tudo certinho, e ele chegava e punha a chave fora do lugar, e aquilo me incomodava de uma tal maneira que era difícil, né, a convivência ali. E eu era bastante mandona, eu era bastante autoritária, eu continuava achando que eu não precisava de ninguém para nada. Era mais ou menos assim: você está do meu lado porque eu gosto de você, mas a hora que eu não gostar mais também, eu sozinha sou muito boa nisso. Desde a questão sentimental, da questão financeira, até nas questões práticas, consertar um chuveiro, uma tomada, colocar um gás, alguma coisa assim. Eu sozinha realmente achava que eu me bastava. Ou seja, você entrou no casamento, no relacionamento, porque vocês se casaram um pouco tempo depois, não é isso? Sim. Formalizaram um pouco tempo depois. Mas quando você entrou, então você não entrou com os dois pés juntos e apostando no seu relacionamento? Não, eu ainda era bastante individualista. Era assim, era minha conta no banco. Eu lembro que foi um motivo de bastante discórdia, porque
porque ele queria fazer uma conta conjunta, e eu achava um absurdo aquilo. Não, a minha conta é minha conta, a sua é a sua conta. Então eram as minhas contas, o meu cartão, os meus gastos, a minha carta que chegava, que ninguém podia chegar perto. Então assim, como ele foi para minha casa, ele acabou que não se sentiu à vontade, porque era tudo meu. E eu fazia questão o tempo todo de confirmar isso, que era meu, que era uma conquista minha. Você vê, caro telespectador, é importante você notar que veja como, eu perguntei para a Alessandra, como nós trazemos, né, para os nossos relacionamentos a nossa formação familiar. Isso é nato, é natural de qualquer ser humano que entra num relacionamento conjugal, não importa se é namoro, se é noivado ou se é casamento. Você traz as características da sua família, né? Isso são coisas marcantes que nós temos que ter atenção e tomar cuidado, porque isso pode gerar conflitos dentro do nosso relacionamento. No caso da Alessandra, a característica dela de ser uma pessoa autossuficiente, né? Totalmente voltada para si mesma, até porque ela não teve a referência dos pais, do pai dela especificamente, da mãe ela teve muito forte, e a mãe tentou suprir isso. Quando ela começou a conviver com o Carlos, ela continuou vivendo da mesma forma, e isso acabou gerando certos problemas para vocês no relacionamento. E como é que vocês chegaram então, por que vocês chegaram no curso Casados para Sempre? Gustavo, voltando só um pouquinho atrás, eu tomava cuidado para não cometer os mesmos erros do primeiro casamento. Enfim, a Alessandra, ela tinha um gênio muito forte, né? Tinha um gênio muito forte, e eu comecei a perder um pouquinho a paciência com ela. E aí eu comecei a notar que eu já estava naquele estágio de cometer os erros do primeiro casamento. E isso começou a gerar algum conflito. Mas a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai contornando a situação, dorme ali meio separado, um vai na cama, outro no sofá. Então eu comecei a voltar atrás na minha vida e perceber que eu estava cometendo os mesmos erros do primeiro casamento. Foi então que nós recebemos um convite dos nossos sobrinhos, que havia um curso de casados, e esse meu sobrinho, ele acompanhou o meu processo de separação, enfim, ele já sabia como me ajudar, porque ele fez um curso e ele começou a me convidar e eu rejeitei. De primeiro eu já disse que não ia fazer. Por que eu ia fazer o curso? Eu estava tranquilo no casamento. Então eu não quis abrir, que eu estava, enfim, numa pequena crise conjugal com a Alessandra. Mas aí veio o convite e nós rejeitamos, né, Alessandra? Os dois juntos, porque como eu não tinha experiência nenhuma com casamento, eu achava que as coisas que a gente estava passando era normal, fazia parte do casamento, né? Até mesmo porque eu já tinha visto isso com a minha mãe e com o meu pai. Então para mim era normal, fazia parte. Brigas, dormir na sala, ficar 2, 3 dias sem se falar. Para mim essas situações eram comuns. Isso era uma coisa que você vivia normalmente? Era uma coisa que eu vivia, né? Teve até um dia que ele chegou em casa e tinha um bilhete em cima da mesa. Fui embora, volto depois para buscar o resto das coisas. Peguei o carro e fui embora, né? E assim, falei, não, para mim chega. É interessante notar o que o Carlos falou, na fala dele em relação à vida dele antes de se separar do primeiro relacionamento, estava voltando a acontecer novamente, né, Carlos? Sim. Ou seja, tudo aquilo que ele não queria, que eram os erros do passado, começaram a fazer parte da sua vida novamente, né? Acabaram se firmando novamente, né? Então, o que nós queremos passar para você, caro telespectador, é que muitas vezes não adianta você trocar de cônjuge se você não resolver os problemas do seu passado. No caso da Alessandra veio de um casamento, de um noivado desestruturado, de um noivado, né, que gerou muitos problemas para ela, o Carlos de uma separação, e a gente percebe que os dois vieram para um novo relacionamento, só que as coisas do passado ainda continuavam muito latentes na vida dos dois, e com o passar do tempo e com a convivência, isso acaba se despontando de novo, ou seja,
A Alessandra provavelmente começava a repetir os erros do relacionamento que ela teve com o seu noivo, e o Carlos começou a perceber que tudo aquilo que ele não queria começou a acontecer também no casamento dele com a Alessandra. Ou seja, se você não tratar as coisas do seu passado, não são pessoas diferentes que vão fazer você mudar as suas atitudes. Você vai continuar, infelizmente, fazendo as mesmas coisas, mesmo que você não queira. Mas nós temos uma boa notícia para você, que é se você entender os propósitos que nós estamos tratando aqui, os princípios que são tratados no curso, e vocês vão entender isso muito mais claramente no próximo programa com a vida do Carlos e da Alessandra, que eles vão estar comentando um pouco mais a respeito da transformação que eles sofreram com o curso Casados para Sempre. E aí sim, vocês vão conhecer uma nova Alessandra e um novo Carlos, que a partir desse ponto começaram a fazer deles um casamento diferente porque eles mudaram. Então esse é o nosso propósito, não é você mudar ao seu cônjuge, é você se mudar, e a partir da sua mudança as coisas começam a ficar diferentes, ok? Creia nisso, que na semana que vem nós estaremos falando mais a respeito disso. Antes de encerrar, eu queria mais uma vez falar sobre o livro Princípios para uma Vida Feliz. É um livro que trata de alguns princípios básicos que são extraídos da Bíblia. Esse livro é para você que nunca teve contato com a Bíblia. É um livro muito fácil de ler, que tem princípios de vida interessantes, que você pode solicitar esse livro através do Facebook ou do e-mail. E se você solicitar, você vai receber na sua casa gratuitamente esse livro pelos correios, ok? Então, se você desejar, envie para nós um pedido e nós enviaremos para você sem custo algum esse livro Princípios para uma Vida Feliz, que é uma cortesia do programa Vida 3, ok? Estamos encerrando mais uma vez nosso programa de hoje. Assista as nossas reprises que acontecem durante a semana. Veja todos os episódios. Se você quiser assistir também a nossa página no YouTube, nós temos um canal no YouTube que está passando aí o endereço dele abaixo na sua tela. Lá você tem todos os programas gravados, você pode rever os programas, você pode mandar mensagem, você pode falar conosco pelo meio do Facebook, enfim, esteja em contato conosco, assista as nossas reprises, e na semana que vem estaremos com o desfecho dessa história. Então não perca a semana que vem o último episódio da história de Carlos e Alessandra, e aí sim vocês vão ver a transformação que ocorreu na vida desse casal que está aqui compartilhando a sua vida com vocês. Obrigado pela sua atenção, tenha uma boa semana, que Deus abençoe a todos, e até semana que vem, se Deus assim permitir. Obrigado a todos e até logo.